Cara, recentemente viralizou essa escalação aqui feita pelo Paulo Nunes na Central da Copa dos principais jogadores dos times brasileiros no Mundial de Clubes, né? Representados por Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. E para vocês terem ideia, aqui numa seleção foi um pouco diferente do que a gente estava imaginando, né? Ele montou uma seleção num esquema 3-5-2, muito por devido ao grande destaque que alguns zagueiros defensores tiveram no campeonato, né? Então a seleção do Paulo Nunes ficou marcada por Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Gustavo Gomes. O meio de campo formado por Gerson, Marlon Freitas, Martinelli, Jorginho, Richard Rios. E no ataque, Estevão e John Arias. E é claro, o treinador ficou como Renato Gaúcho, que levou o Fluminense à semifinal da competição. E é claro que quando alguém dá alguma opinião na internet, as pessoas vão sempre discordar, vai ter sempre alguém que não concorda. E eu separei essa notícia aqui do lance pra gente dar uma olhada, né? Ó, o Renan que comentou: o que o Estevão fez demais nesse Mundial? Deixaria Igor Jesus e Arias na frente, né? Ó, o Felipe também comentou: três do Palmeiras, Estevão e Gustavo Gomes, só faltou colocar o Tigrinho. E o Pedro ainda comentou que o Gustavo Gomes não jogou nem metade do que o Léo Pereira jogou na competição. E mais alguém aqui, mais pessoas discordando do Estevão. O Júnior também comentando que o Estevão só fez um gol cagado contra o Chelsea só. Krag comentando que o Gustavo Gomes e o Estevão, coração palmeirense do Paulo Nunes, falou mais alto. Lembrando que o Paulo Nunes fez história jogando por Grêmio, Flamengo e Palmeiras, né, pessoal? Cara, eu pensando nisso, então, resolvi talvez montar a nossa própria lista aqui de principais jogadores que jogaram esse Campeonato Mundial. Identificar se realmente a escalação do Paulo Nunes está tão ruim assim ou não, tá? Então, vamos por posição. Acho que inicialmente eu já discordaria dessa escalação de 3-5-2. Acho que ela deu muito certo para o Fluminense. Eu não sou nada contra a escalação de três zagueiros, mas acho que o futebol brasileiro tem bons laterais. Teve alguns bons representantes que eu, particularmente, gostaria de utilizar na minha escalação. Então talvez eu fosse num mais tradicional, ou num 4-3-3 ou num 4-4-2. Não teve tantos atacantes que se destacaram para mim ao longo dessa competição. Então eu acho que talvez fosse legal a gente fazer num 4-4-2, mas a gente pode pensar uma variação tática ali, às vezes um reserva para trocar no meio de campo, trocar o atacante e fazer dois times com dois pontas de beirada, né? Vamos lá, goleiros, pessoal. Eu até separei uma lista aqui de algumas opções de jogadores, né? Então a gente tem, por exemplo, no gol, né? Fábio, John, o Everton e também o goleiro Rossi. Pensando em exigência, acho que o John, pelo Botafogo ter tido uma postura muito defensiva, ele acabou sendo um goleiro de grande destaque nessa competição também, tá, pessoal? Se a gente for ver os jogos do Botafogo, o Botafogo ele venceu o Seattle Sounders de 2-1, mas tomou uma pressão absurda com o John fazendo grandes defesas no final do jogo. O John segurou a barra contra o Atlético de Madrid, contra o PSG. Cara, ele não tomou gol do PSG, tanto que ele saiu do campeonato cotado para jogar no Manchester United. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, John Manchester United, vai ver que, cara, o Manchester United tá monitorando o John, segundo a imprensa britânica. Então, pô, uma competição ruim ele não fez. E, pô, o John é um grande goleiro, a gente sabe. O Everton ficou marcado por aquela falha no jogo final ali contra a equipe do Chelsea, tomando aquele gol. Não foi um campeonato ruim do Everton, mas, por exemplo, um jogo contra o Botafogo nas oitavas de final, ele nem foi muito exigido. Então, é como se tivesse feito uma grande partida. Contra o Inter Miami acabou tomando dois gols, enfim. Acho que o Everton, dos quatro goleiros, talvez tenha sido o de menos destaque. Não que ele tenha ido mal, mas ele, por exemplo, falhou num gol importantíssimo que culminou na eliminação do Palmeiras do campeonato. E o Rossi fez um campeonato bem seguro também, acho que o Flamengo não tomou tanta pressão, mas quando teve que enfrentar a equipe do Bayern de Munique, por exemplo, o Rossi acabou tomando aquele gol, né, acho que foi do Kimmich, que ele bate e o Rossi não consegue ter reação nem para se movimentar. Obviamente era um lance muito difícil, não foi uma falha, mas não tem como colocar o Rossi como melhor goleiro. Eu ficaria entre Fábio e John, mas, cara, não tem como não destacar as qualidades do Fábio com 44, 43, 44 anos. É um cara que tem tudo aí para poder bater o recorde de jogador com mais jogos na história do futebol mundial. Então não tem como não definir o Fábio como o nosso goleiro titular. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer, pessoal. Vou botar aqui o gol Fábio, beleza? Dupla de zaga, pessoal. Dupla de zaga talvez seja algo interessante. A primeira coisa que eu já discordo aqui completamente do Paulo Nunes é a escalação do Gustavo Gomes. Acho que o Gustavo Gomes não fez um campeonato ruim, mas, por exemplo, a expulsão contra o Botafogo fez com que ele não atuasse no jogo mais importante do Palmeiras, que foi contra o Chelsea.
E foi uma expulsão totalmente desnecessária. O Botafogo não tinha muita força física para poder conseguir chegar ao empate. Acabou fazendo uma falta no meio de campo ali, tomando o segundo amarelo. Fez uma falta também no início da partida que fez o primeiro amarelo. Foi um carrinho completamente desnecessário. Então eu realmente acredito que o Gustavo Gomes não merece estar nessa seleção. E aí a gente vê aqui dois nomes que o Paulo Nunes colocou na seleção, que foi o Thiago Silva e o Ignacio. O Ignacio que saiu muito valorizado desse Mundial de Clubes, foi elogiado até pelo Materazzi, que foi um dos grandes zagueiros da história do futebol italiano, e mundial também. O Thiago Silva é um monstro, a gente não tem como não falar tão bem do Thiago Silva igual ele merece. É um cara que, pô, além de grande zagueiro, é um grande comandante, capitão desse time do Fluminense. Seria uma dupla de zaga muito boa já. Do Palmeiras a gente não destaca ninguém, tá, pessoal? Acho que o Palmeiras teve várias lesões aí ao longo da competição. Acabou tendo que atuar, por exemplo, no jogo decisivo contra o Chelsea com uma dupla de zaga reserva. Ou seja, nada de grande destaque do sistema de dois zagueiros ali do Palmeiras, né? Do Botafogo eu destaco muito a dupla de zaga. Acho que o Barbosa e o Jair fizeram uma partida gigantesca contra o PSG. Fizeram uma partida gigantesca contra a equipe do Atlético de Madrid. E também foram muito bem diante do Palmeiras. Acho que chegou no momento. O Jair estava fora do jogo já quando o Paulinho fez o gol da vitória. Mas ele vinha fazendo uma grande situação, tanto que foi vendido para o Nottingham Forest após o final da competição. Então saiu valorizado sim do torneio. Não que já não estivesse avaliando ele antes da competição, mas com certeza o torneio influenciou pelas grandes atuações do zagueiro botafoguense. Mas fica muito difícil não dar para o Ignacio e Thiago Silva, porque foram dois pilares na defesa do Fluminense que ajudaram muito o tricolor a vencer. E também a gente não pode deixar de destacar os zagueiros do Flamengo, né? Então, o Danilo, quando atuou como zagueiro, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Léo Ortiz é um cracaço de bola também, saiu várias notícias aí de que ele poderia ser negociado com o futebol da Itália, né? A Juventus estaria interessada na contratação dele. É um zagueiro de grande qualidade que, para mim, é muito mais jogador do que o Ignacio, por exemplo. Mas a ideia aqui não é elencar os melhores jogadores os melhores jogadores, né? A ideia aqui é quem jogou mais na competição. E eu acho que o Ignacio fez o torneio da vida dele nessa competição. E o Thiago Silva é um monstro sagrado do futebol. Tá até a discussão, né, se ele deveria voltar ou não para a seleção brasileira, como um nome ali reserva, um cara de confiança para poder ajudar o time. Eu acredito que seria um bom nome. Acho que como reserva ali seria um cara que, se precisasse dele em algum jogo grande, com certeza ele iria corresponder, tá? Então, eu vou concordar aqui com você, Paulo Nunes. Eu só realmente não concordo em nada com o Gustavo Gomes, então vou botar aqui Ignacio e Thiago Silva na dupla de zaga, mas menção muito grande aí ao Léo Ortiz e também, principalmente ao Jair, tá? Acho que o Jair foi um zagueiro melhor do que o Barbosa ao longo do Mundial, com exceção, é claro, do primeiro jogo, que acho que pesou negativamente pro Botafogo. Laterais, tá, pessoal? Lateral direita, né? Lateral direita a gente não teve grandes nomes. Vamos lá, do Palmeiras teve o Giai, do Botafogo teve o Vitinho, que, pô, o Vitinho fez uma atuação muito grande contra o PSG, tá, pessoal? O Vitinho ficou responsável por ser o homem na marcação do Kvaratskhelia. Cara, marcar o Kvaratskhelia não é algo fácil. Grandes defensores do mundo aí, a gente tá vendo o PSG fazendo 4-0 em vários jogos. Então, pô, atuação muito boa do Vitinho nesse confronto. Perdeu alguns duelos, mas, cara, não tem como você ganhar todas, né? E a gente tem também alguns nomes do Flamengo, né? Como, por exemplo. Vou pegar minha colinha aqui, né, pessoal? O Wesley, cara, o Wesley talvez tenha sido um lateral que mais. Talvez o jogador do Flamengo que mais desdenhou do time na competição, assim, sabe? Ele ficou marcado por algumas falhas um pouco estranhas na competição. Eu acho que ele é um cara que, quando, claro, tem potencial gigante, vai para a Europa com certeza. Mas eu acho que ele vai se destacar mais na Europa jogando na linha de frente do que jogando na linha defensiva. Eu acho que ele é um pouco instável defensivamente e mostrou isso ao longo da competição nos jogos contra o Bayern e Chelsea. Então, jogos que exigiam um pouco mais desse lado defensivo, que o Flamengo não conseguia ser impositivo no campo de ataque, o Wesley acabou sendo um ponto negativo para o Flamengo, pelo menos da minha visão, né? Isso é o que eu acho. Mas ele, com certeza, perde alguns pontos nisso e eu acho que na Europa ele vai acabar atuando um pouco mais na linha de frente, talvez virando um ponta ou um ala. Eu acho que tem um garoto que tem muito potencial. Mas se for virar lateral, precisa melhorar esse lado defensivo dele, que é pouco abaixo, né, do que a gente espera de um titular do Flamengo, por exemplo, ou de um titular de times europeus de grande nível, né, de primeira prateleira.
E a gente tem aqui o Samuel Xavier, que talvez tenha feito também um grande campeonato, tá, pessoal? Samuel Xavier foi um dos grandes líderes desse time do Fluminense na competição. E eu acredito realmente que o melhor lateral direito do futebol brasileiro nesse Mundial tenha sido o Samuel Xavier. Muitas vezes ele não atuou como lateral, né? Atuou como um jogador de ala, né? No esquema de três zagueiros aí do Fluminense. Mas, cara, fez um campeonato muito bom. Acho que talvez o campeonato da vida. Essa temporada dele tem sido muito boa, né? Samuel Xavier ficou marcado, por exemplo, naquele embate com o Neymar esse ano, que ele conseguiu parar o jogador Santista, o menino Ney. E eu acho que até agora a gente tem quatro jogadores do Fluminense, né? Pode ser que eu esteja sendo influenciado porque o Fluminense foi até a semifinal da competição, mas acho que o sistema defensivo do Fluminense foi o que levou o time a essa fase, tá? Então eu realmente acredito que o Fluminense tenha sido o melhor time defensivamente da competição. Lateral esquerdo, a gente teve algumas opções: René, Alex Telles, Piquerez, Alexandre e Ayrton Lucas, né, que variaram um pouco ali no time do Flamengo. Cara, o Alex Telles também fez alguns bons jogos contra o PSG, contra o time do Atlético de Madrid, do próprio Seattle Sounders também no primeiro tempo. O René talvez seja um jogador que desdenhou um pouco desse time do Fluminense. Acho que se o Fluminense tivesse um lateral esquerdo um pouco melhor, teria conseguido ser um pouco mais efetivo, às vezes algumas principais jogadas de ataque, e não ficar muito centralizado nas ações pelo lado direito e pelo meio de campo. Acho que o Piquerez foi um nome de destaque no time do Palmeiras nesse Mundial. E o Alexandre e o Ayrton Lucas, assim, são jogadores importantes do Flamengo, mas que, como acabavam revezando, um jogo jogava um jogo jogava outro, meio que, cara, quando você não tem um titular 100% é porque o cara não tá se destacando tanto nem internamente, né? Então acaba ficando revezando e eu acredito que, nesse caso, eu vou de Piquerez para esse duelo aqui. Mas é um duelo, talvez o duelo mais fraco de posição, tá? Acho que a lateral esquerda foi a posição que ficou menos disputada, assim, no alto nível entre os jogadores do futebol brasileiro. O Cuiabano, por exemplo, do Botafogo, que era um cara que chegou com grande sentimento de destaque na competição, acabou não se destacando, não foi titular nos jogos, quando entrou, não entrou também jogando muita bola. O, o Alex Telles fez um grande campeonato de modo defensivo, mas acho que ofensivamente deixou muito a desejar e isso foi um ponto negativo, sabe, do time do Botafogo. Vamos então para os volantes, pessoal. A gente falou que ia montar um time com 4-4-2. Volantes aqui, então, a gente tem algumas opções, né? Coloquei Pulgar, Jorginho, o Alan do Botafogo, que apesar de não ter sido titular no início da competição, cara, que partida fez o Alan diante do PSG, que partida fez o Alan diante da equipe do Palmeiras, que partida fez o Alan contra a equipe do Atlético de Madrid também. É um cara que foi o motorzinho do time do Botafogo ali, se multiplicava em campo, um cão de guarda total, até mais do que o próprio Gregory, tá? Acho que o Gregory não fez um campeonato ruim, mas acho que o Alan fez um campeonato um pouco melhor. Falando do Flamengo, o Jorginho, cara, parecia que jogava no Flamengo há séculos, sabe? O Jorginho parecia que. Até esqueci de colocar o nome aqui, né? Vou botar o Gerson aqui, apesar dele não ser um volante, a gente pode escalar ele como volante aí nesse nosso time. O Palmeiras teve o Richard Rios, que foi um cara importante, aí também Martinez e Aníbal Moreno, que acho que não fizeram campeonatos de grande destaque, tá? Até removeria aqui, acho que não. O time do Palmeiras em si foi uma grande decepção nesse Mundial, tá? Acho que aquele jogo contra o Inter Miami demonstrou bastante do que foi o Palmeiras no campeonato. Contra o Botafogo foi extremamente dominante, mas acho que muito mais pela postura covarde do Botafogo do que pela uma postura gigante do Palmeiras. E acredito que o Aníbal Moreno ali não realmente não merece estar aqui nessa seleção. Voltando aqui pro time do Paulo Nunes, né, pessoal? Ele escalou o time com bastante meio-campos: Martinelli, Jorginho, Richard Rios, Marlon Freitas e Gerson. Cara, daqui desses aqui, o que eu descarto com certeza é o Marlon Freitas. Acho que não que ele tenha feito um campeonato ruim, mas eu, por exemplo, não deixaria de colocar um centroavante, como por exemplo, colocar o Igor Jesus ali no ataque e deixar Estevão e John Arias como pontas e tirar o Marlon Freitas e deixar o meio de campo com Gerson, Martinelli, Jorginho e Richard Rios. Olhando aqui a lista, cara, tem alguns jogadores que se destacaram, sim. Acho que. Deixa eu ver. Não, galera, realmente.
Acho que aqui não tem como não fugir de Gerson, Martinelli e Jorginho. Cara, se a gente tivesse um time, um meio de campo, até pegar o meio de campo aqui que eu listei também, né? Arrascaeta, Marlon Freitas, Maurício, Savarino, Nonato. Savarino, um campeonato horrível, não é nem de longe o jogador que jogou, que dominou o futebol brasileiro ano passado. O Arrascaeta no Mundial acabou sentindo bastante, cara, apesar de ter sido, apesar de no futebol brasileiro ele ser um cara de destaque absoluto, artilheiro do Campeonato Brasileiro. No Mundial ele teve muitos problemas, né, de conseguir acompanhar essa parte defensiva que era necessária nesses jogos grandes. Contra o Bayern de Munique, por exemplo, ele foi o pior jogador do Flamengo na partida. Então acaba realmente ficando de fora desse time. O Maurício foi um cara que foi importante pro Palmeiras, mas, cara, ele nem era titular, entendeu? Ele entrava e colocava fogo no jogo, mas não era o suficiente para poder mudar. Então, pô, se a gente for pegar essa aqui, cara, acho que o Paulo Nunes acertou nessa linha aqui, tá? Gerson, Martinelli, Jorginho, volantes e meias aqui, vou botar Gerson, Martinelli, Jorginho e Richard Rios. Acho que o Richard Rios é um cara que saiu muito valorizado, né? Tá sendo cotado para jogar na Roma agora por mais de 25 milhões de euros. Então acho que é um cara que se valorizou muito. O Jorginho, pô, parece que jogava há anos no Flamengo. Martinelli conseguiu se reinventar e acho que foi muito importante. Fez golaços no campeonato, né? E acho que é um cara importante e com certeza faz sentido estar nesse time. Gerson nem se fala também, nem parecia que estava de saída do Flamengo. O cara conseguindo comandar aí o meio de campo do Flamengo, que não contou com o De La Cruz no início da competição. Então, Jorginho e Gerson fizeram uma boa dupla de defensores, de volantes e meias, né? O Gerson caindo um pouco mais pelo lado direito ali, o Jorginho comandando a meiuca, mas foram bem importantes nesse time. E na dupla de ataque aqui, o, o, o Paulo Nunes colocou o Estevão e o John Arias. Cara, John Arias com certeza. Acho que talvez tenha sido o principal jogador do Fluminense, né? No quesito ataque, comandou esse time em vários jogos. Fez até gol de falta na competição, né? Então, um cara extremamente importante para o time do Fluminense. E aí vem o ponto do Estevão, né? Que a gente mostrou inicialmente lá que é um jogador que muita gente não estava concordando com a escalação dele. E eu até peguei aqui uma lista que a gente tem, né? De jogadores que mais foram eleitos os melhores jogadores partida. E, cara, o Estevão foi eleito duas vezes. O Arias foi eleito três vezes. O Arrascaeta foi eleito duas vezes. Como eu disse, né? O Arrascaeta pesou para ele negativamente os jogos grandes do Flamengo, né? Contra Chelsea e Bayern de Munique. Mas, cara, não é como se o Estevão não tivesse jogado bem o campeonato, tá? Ele foi um cara importante sim pro Palmeiras. Foi até surpreendente aquela saída dele no jogo contra o Botafogo. Porque, pô, ele não tava vindo mal na partida, ele tinha acabado até de fazer um gol que tinha sido marcado impedimento. Mas mesmo assim o Abel Ferreira acabou optando pela saída dele. E, enfim, vamos dar uma olhada aqui na lista dos que a gente tem, né? O atacante a gente tem Luiz Araújo, Plata, Estevão, Paulinho, Vitor Roque, Igor Jesus, Bruno Henrique, Menino Wallace, Flaco Lopes, John Arias, Everaldo, Cano e Keno. Cara, Luiz Araújo, um bom campeonato do Luiz Araújo, tá? Acho que ele se destacou bastante. Pena que falhou nos jogos contra o Bayern de Munique ali naquela bola, quando o jogo tava 3-2 ali, o Flamengo botando pressão. Ele acabou querendo driblar quatro jogadores do Bayern de Munique e não conseguiu. Paulinho. Paulinho jogou pouco tempo, cara, mas a estrela que o Paulinho teve nesse campeonato foi muito grande. O Paulinho ele conseguiu empatar o jogo pro Palmeiras lá naquele confronto contra o Inter Miami e que fez com que o Palmeiras, por exemplo, evitasse de pegar um PSG. O Paulinho entrou contra o Botafogo e destruiu a defesa do Botafogo ali naquele lance e fez um gol. Então, cara, acho que o Paulinho seria um nome sim pro nosso time, apesar de não ter tanta minutagem na competição. Ele teve muita estrela, sabe? Vitor Roque sem chance alguma, acho que é um cara que tem que entender o que está acontecendo com o Vitor Roque. O Tigrinho não tá pagando, não tá pagando o Tigrinho, galera. O Vitor Roque não tá bem. O Igor Jesus, assim, partidas gigantes contra o PSG, contra o Atlético de Madrid, contra o Seattle Sounders. Contra o Palmeiras foi nulo, tá, pessoal? Importante falar isso. Contra o Palmeiras foi nulo. Mas aí vem o ponto, né? Quanto é culpa do Igor Jesus ele ter sido nulo nesse confronto contra o Palmeiras? Ou o quanto a culpa é do treinador e do time do Botafogo a postura dentro de campo? Eu acho que a culpa é muito mais do treinador e da postura do time dentro de campo do que do Igor Jesus.
Tudo bem que ele não conseguia prender tantas bolas igual ele vinha aprendendo em outros jogos, mas, pô, não tinha aproximação, não tinha time, não tinha nada, entendeu? Então, complicado. O Bruno Henrique não foi titular 100%, mas foi um jogador importante, fez gol contra o Chelsea, é uma opção de velocidade do time. O Wallace é um menino estrela também. Flaco Lopes, acho que ponto abaixo aqui, sem condição de estar nesse time. John Arias, craque. Everaldo, cara, acho que o Fluminense, se tivesse um centroavante de qualidade, teria ido mais longe nessa competição, talvez, hein, pessoal? Óbvio, no jogo contra o Chelsea acabou sendo. Não teria ido mais longe, mas teria talvez tido mais facilidade. Poderia ter vencido o jogo contra o Borussia Dortmund, poderia ter tido uma postura um pouco mais matadora e diferente ali contra a Inter de Milão, né? Apesar de ter vencido 2-0 com criando 3, 4 chutes pro gol. Eu acho que talvez teria tido uma vida mais fácil se tivesse um centroavante mais goleador e de qualidade. Com certeza o John Arias é o nome que a gente já colocou. E eu colocaria o Paulinho como nome ali para compor o ataque e eu finalizaria de Igor Jesus. Então a nossa seleção seria um. Pera aí. Pô, eu tô botando. Tô botando um time no 4-4-3, pô. Não, aí não dá, né? Vamos fazer o seguinte. Tá no 4-4-3 aqui. Vou fazer o seguinte. Eu tô viajando. Como eu disse pra vocês inicialmente, vamos montar a seleção num 4-4-2. Eu iria então de Fábio, Ignacio e Thiago Silva. Lateral direito, Samuel Xavier. Lateral esquerda, Piquerez. Volantes e meias, Gerson, Martinelli, Jorginho, Richard Rios, John Arias e Paulinho. E aí, se tivesse que fazer uma variação nesse time, mudar de 4-4-2 para um 4-4-3, aí a gente faria o seguinte: eu tiraria o Jorginho do Flamengo e colocaria o Igor Jesus do Botafogo. Então a gente teria um ataque, um meio de campo para frente de Gerson, Martinelli, Richard Rios, John Arias, Paulinho e Igor Jesus. Esse seria o meu time, um pouco diferente aqui do time inicialmente feito pelo, pelo Paulo Nunes, né? O técnico seria o Renato Gaúcho, tá, pessoal? Acho que ele comandou o time que foi mais longe do Brasil na competição. Então, realmente, acho que ele merece ser o treinador do time. Os pontos que eu discordo aqui, com certeza, seriam o Gustavo Gomes, Marlon Freitas e o Estevão. Na zaga aqui tem discussão se você pensar, talvez, no nome do Jair e do Léo Ortiz. Mas acho que tá bem representado pelo Ignacio Thiago Silva. E é isso, pessoal. Esse foi o time que eu montei. Espero que vocês não tenham tanto hate também, igual tiveram aí com o Paulo Nunes. Mas comenta aí embaixo se vocês concordam, quem você acha que deveria estar nesse time com certeza. Lembrando que não é o melhor jogador, e sim quem desempenhou melhor na competição, tá? Forte abraço aí, galera. Valeu, falou!